Olá pessoal, aqui é o professor Josnaldo, professor de Química da Escola Maria Vieira de Pinho, e nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo a correção dessa atividade, que eu passei para os alunos de segundo ano, da escola, direcionada à semana de 6 a 10 de setembro. Uma atividade aí que eu solicitei a resolução da questão número 1 e a questão número 4 da página 156 do livro didático. Então eu vou estar fazendo a correção dessas duas questões aqui. Provavelmente eu vou estar gravando, vou estar fazendo a correção em dois vídeos, tá? Nesse daqui eu vou estar fazendo a correção dessa questão número 1 da atividade, tá? Ambas as questões envolvendo aí o conteúdo de cinética química. Então vamos lá. A questão número 1, ela diz o seguinte, uma questão da Unicamp. Numa reação que ocorre em uma solução, no caso é a reação 1, há o desprendimento de oxigênio e a sua taxa de desenvolvimento pode ser medida pelo volume de O2 desprendido. Outra reação, no caso aqui denominada reação 2, ocorre nas mesmas condições, porém consumindo O2, no caso no estado gasoso. E este consumo mede a taxa de desenvolvimento dessa reação. Aí o gráfico a seguir representa os resultados referentes às duas reações. Então temos aqui o gráfico, Aqui, no eixo Y nós observamos aqui o volume de O2, Aqui ele, no caso, está em unidades arbitrárias, E no eixo X nós temos aqui o tempo em horas, tá? Aí observe que nós temos aqui a curva, que representa a reação 1, e temos a curva que representa a reação 2. Notem que, primeiro, analisando a reação 1, perceba que no início, o O2, o gás oxigênio, a quantidade que nós tínhamos de gás, no caso o volume que nós tínhamos, era zero. E quando a reação ela chega nesse intervalo aqui, no caso de 2 horas, perceba que aqui há um equilíbrio. Aqui eu tenho a mesma quantidade em volume, tanto na reação 1 quanto na reação 2. Tá? Se nós formos traçar uma linha descontínua aqui, o volume de O2 daria mais ou menos aqui, ou seja, aproximadamente, vou colocar aqui 1,8, 1,8 unidades arbitrárias. Tá? Agora observe a reação 2. Na reação 2, no início da reação, perceba que a quantidade, o volume em unidades arbitrárias de O2 seria o que? 5. Então, à medida que a reação vai ocorrendo, esse valor ele vai diminuindo. Quando chega aqui em 2 horas, a quantidade em unidades arbitrárias de O2 se iguala à reação, no caso, a reação 1, equivalente a 1,8 unidades arbitrárias. Tá? Então, esse gráfico aqui é só mesmo para mostrar como que no caso, como que o O2, no caso o oxigênio, se comporta nas duas reações. Aí vem, no caso, a pergunta, Considerando as 2 horas iniciais, qual das reações tem a taxa de desenvolvimento maior e justifica a sua resposta? Então ele quer saber a taxa de desenvolvimento, Nós temos que fazer o cálculo das duas reações, da taxa de desenvolvimento das duas reações, levando em conta as 2 horas iniciais. Tá? No caso aqui,
Lembrando que a taxa de desenvolvimento nós calculamos da seguinte forma. No caso, é a razão, né, entre a variação da concentração da substância dividido pela variação do tempo. Só que no caso aqui, como nós estamos trabalhando com uma substância gasosa, que é, no caso, o oxigênio, então o que nós vamos levar em consideração é o volume e não a concentração, tá? Das duas reações. Então, ó, a taxa de desenvolvimento média da reação vai ser igual, no caso, a variação do volume, isso tanto na reação 1 quanto na reação 2, dividido pela variação do tempo. Tá? Essa variação do tempo, notem que ele quer saber nas 2 horas iniciais. Então, esse tempo aqui, a unidade medida a ser trabalhada, né, vai ser justamente em horas. Tá? Então vamos lá, vamos analisar primeiro, vamos calcular primeiro a taxa de desenvolvimento da reação 1. Tá? Então vamos lá. Ó. Taxa de desenvolvimento da reação 1 vai ser igual. Primeiro, a variação do volume, né? Do volume de O2. Vamos lá. Reação 1 ó, é essa daqui. É a curva que representa a reação 1, é essa daqui. Deixa eu só apagar aqui essas setas. Então vamos lá. A variação seria o quê? O volume final menos o volume inicial. Né? Então vamos lá. O volume final, notem que o volume final, isso no caso no intervalo de 0 a 2 horas. Né? 2 horas está aqui. Ó. Notem que o volume final, de acordo com a curva, né, que representa a reação 1, seria o quê? 1,8. Né? 1,8 unidades arbitrárias. Então, 1,8 menos o volume inicial. No caso do volume inicial, está aqui, ó, da reação 1 é 0. Então, 1,8 menos 0. Dividido pela variação do tempo. O tempo, né, no caso do intervalo, é de 2 horas. Né? Então, o tempo final é 2. E o tempo inicial é 0. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, a taxa de desenvolvimento da reação 1, né, da reação 1 vai ser 1,8 menos 0 vai dar 1,8. Né? E 2 menos 0 é 2. Então, basta eu dividir. Né? 1,8 dividido por 2, o resultado vai ser esse daqui, ó, 0,9. Lembrando que nós queremos saber a taxa de desenvolvimento da reação. Né? Então, esse resultado final aqui não importa, né, se ele é negativo ou positivo. Sempre haverá, no caso, um módulo. Né? E o módulo torna o valor final, né, o valor, no caso final, neutro. Né? Então, no caso aqui, ó, a taxa de desenvolvimento da reação 1 é 0,9. Tá? Agora vamos para a taxa de desenvolvimento da reação 2. Taxa de desenvolvimento da reação 2. Reação, no caso, 2. Então vai ser igual a, novamente, a variação do volume dividido pela variação do tempo. Né? Vamos ver aqui agora a reação 2, como é que o oxigênio se comportou. Primeiro, variação do volume. Né? No caso, o volume final, né, da reação 2, novamente está aqui. Ó, né? O volume final é 1,8. Então, ó, 1,8 menos o volume inicial. No caso da reação 2, ó, notem que a reação 2 é essa curva aqui. Né? O volume inicial é esse daqui. Ó,
5, né? Ou a quantidade de unidades arbitrárias de oxigênio no início era 5, tá? Então, ó, equivalente a 5. Dividido pela variação do tempo. Novamente, é dentro do intervalo de 2 horas. Então, tempo final, 2, né? E o tempo inicial, 0. Então, vamos lá. A taxa de desenvolvimento da reação 2, vai ser igual a... Primeiro, ó, eu vou dividir, ou melhor, eu vou subtrair esses valores aqui que estão no numerador. 1,8 menos 5, né? O resultado vai dar um valor negativo, menos 3,2. Tá? Dividido por 2 menos 0, que vai dar 2. O resultado aqui, no caso, menos 3,2 dividido por 2, vai dar, no caso, menos 1,6. Só que lembre-se, nós estamos trabalhando em módulo, tá? Então o valor, ele não deve ser nem negativo nem positivo, tá? Nós estamos trabalhando em módulo. Logo, a taxa de desenvolvimento da reação 2 vai ser igual a 1,6. Eu retiro, no caso, aquele sinal de menos, ok? Então tá aqui, 1,6. Agora, basta a gente comparar, né? A taxa de desenvolvimento da reação 1 e a taxa de desenvolvimento da reação 2. Qual é a maior, no caso, né? Porque o que ele quer saber, ó, no caso, a questão quer saber, ó, qual das reações tem a taxa de desenvolvimento maior, né? Então, ó, a reação 1, a taxa de desenvolvimento 0,9. E a reação 2, a taxa de desenvolvimento 1,6. Então, a taxa de desenvolvimento da reação 2 ela é maior em relação à da reação 1. Tá? E justifica a sua resposta. No caso, a justificação é justamente devido ao cálculo, né, que nós fizemos aqui. Nós calculamos aqui a taxa de desenvolvimento das duas reações. Né? Detalhe que aqui nós calculamos de acordo com o volume do oxigênio, né? A variação do volume do oxigênio, e não a partir da variação da concentração do oxigênio. Tá? Então, fazendo o cálculo da taxa de desenvolvimento, né, em relação ao volume, né, de oxigênio nas duas reações, podemos concluir então que a reação 2 tem uma taxa de desenvolvimento maior comparada à taxa de desenvolvimento da reação 1. Tá? Então, com isso, eu concluo aqui a correção dessa questão de número 1 dessa atividade aqui. Tá? No próximo vídeo eu vou estar fazendo a correção da questão de número 4 da página 156. Ok? Um grande abraço.